agradeço o convite, muito me honra. De novo, me perdoem se for muito óbvio essas coisas que eu vou falar para vocês, mas eu vou falar rapidamente do problema, eu quero descrever o problema. Então, o problema todo está ligado à nossa qualidade de vida. Conta simples, então vamos pegar mais ou menos quanto a gente precisa para o nosso metabolismo. Então, se considerarmos 2.500 calorias por dia, ontem eu comi umas pizzas, eu acho que foi umas 4.000, sabe? Mas em média, né? 2.500. Se dividimos isso, transformamos em joules, dividindo pelo número de segundos num dia, dá mais ou menos 120 watts. Quer dizer, uma lâmpada, né? Essas duas lâmpadas aqui, ou 3 a 4 lâmpadas dessa daqui, é mais ou menos isso. Isso durante 24 horas por dia, durante 365 dias por ano. Esse é o valor médio. Pode ter picos, né, ou vales de 90 watts, ou atletas profissionais podem produzir picos de 2.000 watts, 3.000 watts. Então isso é o que é necessário para o nosso metabolismo. É o coração batendo, é o subindo a escada, é a respiração e assim por diante. Por outro lado, se considerarmos toda a produção de energia mundial, 500 hexajoules por ano, mais ou menos. Dividimos isso pelo número de segundos no ano e por mais ou menos 700 bilhões de pessoas, isso dá 2.300 watts. Essa energia, na verdade, ela é gasta para quê? É a luz desse retroprojetor, é o ar-condicionado, é a energia que foi necessária para fabricar as minhas roupas, essa mesa, o alimento, o café e assim por diante. E lembremos que, quando morávamos em cavernas e subíamos em árvores, a gente não tinha esses 2.300, a gente só tinha os 120. Portanto, esses 2.300, na verdade, é para sustentar o nosso modo de vida, né? Então, está intimamente ligado à nossa qualidade de vida. E a questão a ser guardada é, 2.300 é o que eu preciso para sustentar o nosso modo de vida, 120 é o metabolismo. Como é que nós fazemos isso hoje? Basicamente, em cima das fontes fósseis. O nosso sistema industrial, principalmente, é um sistema de bombeio de carbono, que estava armazenado lá no subsolo, né? Ele é removido, vai para unidades industriais de transformação, transforma energia, compostos químicos, e o resíduo disso, que é o foco que eu estou dando, seria o CO2, acumula na atmosfera. Então, consequentemente, o que tem acontecido? Os níveis de emissão, os níveis de CO2 na atmosfera têm aumentado progressivamente, né? Desde aqui, essa estatística é desde 1958. Isso é fato, isso é mensurável. O que está acontecendo, o problema não é tanto o nível que está hoje, mas é a aceleração da variação do nível de CO2 por causa da nossa atividade industrial, tá? Principalmente desde a Revolução Industrial para cá. Ok? O que seria a solução? A primeira solução concebível seria ter um sistema neutro em termos de carbono. Falando em termos de biomassa. Biomassa por quê? Ou qualquer outra energia renovável, mas vamos pensar o que seria o ciclo com base em biomassa. Basicamente, energia solar. Um ser vivo, uma planta, usa energia solar para construir biomassa, capturando inclusive CO2 da atmosfera, né? Essa biomassa vai para uma unidade industrial, que depois vamos chamar de biorefinaria, vai produzir energia, vai produzir compostos químicos, ela vai emitir, ou digamos, o etanol que eu coloco no meu carro, depois vira CO2, tá? Que vai para a atmosfera, mas ele é recapturado pela biomassa e, em tese, assim, de forma muito simplística, o sistema é neutro. Num sistema neutro, né, a gente, em algum momento, a gente diminui as emissões, a gente começamos então a transicionar a matriz e vamos estabilizar, né, num certo patamar de emissão. Isso aqui é puramente qualitativo, né? Nesse gráfico, mas existem modelos que calculam isso. Então, se a trajetória da concentração de CO2 for essa daqui, então nós vamos ver que, por exemplo, aqui, esse verdinho aqui seria o nível do mar. Então, o nível do mar vai atingir um outro valor de equilíbrio, tá? As temperaturas também vai entrar em regime, aqui é 1.000 anos, né? Escala de 1.000 anos, num outro patamar. Tá? E assim por diante. Aqui, o que eu quero dizer com essa história é o seguinte: por termos emitido todo esse pico aqui, né, quando passamos para um sistema neutro, a gente já teve uma emissão. Nós vamos passar a viver num mundo em que o nível de CO2 é um pouquinho mais alto. Consequentemente,
o nível do mar vai se estabelecer num outro patamar, tá? E assim por diante. Isso no sistema neutro, mas só isso já engendra modificações socioeconômicas tremendas. Você imagina o que é, por exemplo, subir a temperatura meio grau, temperatura média do planeta meio grau. Tem lugares aí, o semiárido brasileiro vai virar árido. Realmente são impactos terríveis. No modelo atual, é claro, eu vou falar também, né? Isso aqui é o IPCC 2001, que a gente sabe teve uma série de traficâncias, né, nos dados, mas não é mentira isso aqui. O que provavelmente está errado e está sendo revisto são os valores, as unidades dessas curvas aqui, né? Mas é só uma questão de colocar os dados certos no modelo, porque o modelo esse era correto, é o melhor que se pode fazer. Um outro sistema, que é o objetivo da palestra aqui, seria um sistema negativo em termos de balanço de carbono. É a mesma coisa do sistema anterior. Eu uso seres vivos, né, biomassa, plantas, algas e assim por diante, para capturar o carbono da atmosfera, né, o CO2 da atmosfera. Passo numa unidade industrial, tá, e vou produzir energia, mas eu vou sacrificar uma pequena quantidade de energia aqui. Continuo produzindo aqueles compostos químicos e vou produzir CO2 nos estados supercríticos para poder injetar no subsolo. Aí eu pus aqui a foto aqui do Dom Quixote, o Sancho Panza e o Rocinante. Eu sou fã do Rocinante, é o cavalo do Dom Quixote, né? Porque são ideias que hoje são quixotescas mesmo, tá? Mas se a gente não tiver a gente tem que ser um pouco de Sancho Panza e um pouco de Dom Quixote, né? E o cavalo que vai nos levar lá. Ou seja, se eu conseguir fazer as minhas emissões se tornarem negativas, meu sistema, a sociedade como um todo, né, todas as minhas indústrias estão funcionando como uma máquina ou como um sistema, é o título da palestra, para bombear carbono para o subsolo, rebombear carbono para o subsolo, coisa que a gente desde a Revolução Industrial está fazendo o contrário, né? Tirando do subsolo para a atmosfera, agora a gente quer pegar da atmosfera e jogar no subsolo. Essas curvas aqui, que são as mesmas da transparência passada, elas vêm de um modelo. Eu estou argumentando o seguinte: se eu conseguir tornar negativa essas emissões, quer dizer, emitir menos, começar a drenar carbono da atmosfera, minha aposta é que essas curvas vão baixar também. A discussão está muito assim, Discovery Channel, né? É muito, sabe? Vamos botar números, vamos falar em números mesmo e entrar um pouquinho mais no detalhe, porque afinal de contas, né? Vou pegar o caso da cana-de-açúcar, porque é uma indústria madura, tá? O PROC é de meados dos anos 70. Então, a nossa indústria é um excelente caso, é um excelente estudo de caso, porque ela é madura e eficiente em relação ao que tem por aí no mundo, tá? Então, nesse ponto a gente tem sorte. Agora, preciso explicar uma coisa para vocês. Uma unidade de processamento agroindustrial, o que é? É uma plantação que ocupa uma certa área com uma unidade industrial no centro, digamos, né? Para converter essa matéria-prima, que é essa biomassa, em produtos. Esses produtos podem ser, como eu falei, compostos químicos ou vetores de energia. Vetor de energia não sei se vocês estão familiarizados com esse conceito, é um combustível, uma fonte de energia adequada para algum processo, né? Exemplo clássico, chocolate tem mais energia do que gasolina. Na verdade, chocolate tem mais energia que TNT. A questão é, eu não consigo tirar energia do chocolate na velocidade que eu preciso, por exemplo, para usar no automóvel. E o TNT, o etanol, sim. Tá? Então, a adequação do insumo energético, da fonte de energia à máquina que ela vai acionar, né, essa substância que contém essa energia, ou que pode ser eletricidade também, é considerado um vetor de energia, entende? Então, ela é produzida dentro de parâmetros técnicos. Bom, então é isso. Eu tenho uma área e tenho um processo industrial que vai converter essa matéria-prima, no caso biomassa, em produtos, mas principalmente em vetores de energia. Tá? Agora imagina assim, só para efeito de raciocínio, que essa minha plantação tem um raio R. O volume de faturamento dessa plantação, quer dizer, o faturamento dessa unidade agroindustrial, ele é proporcional ao quê? Proporcional
a quantidade total de biomassa que eu tenho, tá? Que é proporcional à área cultivada. Tantas toneladas por hectare, multiplica pelo número total de hectares, você tem tantas toneladas de cana, que vão se transformar em tantas toneladas de etanol, vezes o valor do etanol, é o seu faturamento. Ou seja, o faturamento da unidade é proporcional ao R ao quadrado, né? Então, se esse eixo aqui, ó, quantifica a área da plantação, então é o R. E o que seria o meu faturamento é essa linha azul aqui, ela sobe com R quadrado. São as minhas chamadas economias de escala. Na verdade, sobe um pouquinho mais rápido que o R quadrado, justamente por causa das economias de escala. Uma caldeira, né, de 1 megawatt, ela é mais eficiente do que uma caldeira de meio megawatt, e assim por diante. Tá? Agora, pensa no custo para você plantar essa biomassa, adubar, cultivar, colher e transportar ela do campo para a unidade industrial. Isso aí é proporcional ao quê? Proporcional à quantidade total de massa que tem que ser, né, de biomassa que tem que ser manipulada, R quadrado, vezes a distância viajada, portanto R. Então, os custos são proporcionais ao quê? A R cubo. Então, o que acontece é que é importante. Existe esse sistema, para ele não dar prejuízo, ele funciona entre limites de viabilidade, né? Ele tem uma escala mínima de viabilidade e uma escala máxima de viabilidade. Isso realmente ocorre. Se fizer esse histograma é de todas as usinas de cana do estado de São Paulo. Tá? Então dá para ver que claramente 76% está entre 20 e 40 mil hectares de área cultivada. Só para ter uma ideia, por exemplo, nós fizemos a mesma conta com a cássia negra. A cássia negra é uma árvore, e da casca você tira tanino, que tem um alto valor agregado, para curtição de couro, tratamento de água, e da madeira você faz bioenergia. Esse 30 mil hectares seria um disco de 20 quilômetros de raio. No caso da acácia, como o valor agregado do produto, no caso do tanino, é bem maior, esse raio de viabilidade é 100 quilômetros. Então, esse é o primeiro conceito importante. Vamos em frente. Colocando esses números num modelo, então eu pego 30 mil hectares, multiplico pela produtividade média por hectare, 80 toneladas por hectare aqui no estado de São Paulo. Divido isso por 200 dias, que é o período normal de safra. Isso significa que eu tenho que transportar do campo para a indústria 500 toneladas por hora, durante 24 horas por dia, durante 200 dias por ano. Então, esse é o tamanho do meu problema de logística. Isso aqui significa, na usina, descarregar uma carreta de cana a cada 5 minutos. Problema muito sério de logística. E aí você pode fazer todas as outras contas, pegando considerando os problemas de produção, logística e processamento industrial, e chegar em números de referência. Tá? Então, 500 toneladas por ano por hora é o meu problema de logística. Eu vou, por exemplo, consumir 1.000 toneladas por hora de água. Eu vou produzir 500 metros cúbicos de vinhaça por hora. Vou produzir 35 toneladas por hora de açúcar, ou 42 metros cúbicos por hora de etanol, 50 megawatts de eletricidade. E assim por diante. Eu emito 2 toneladas por hora de CO2. Isso aqui é importante para a gente fazer aquelas contas que nós vamos fazer daqui a pouco. E só para um dado que eu até incluí aqui nessa transparência, essa unidade industrial custa 200 milhões de dólares mais ou menos. Então, vamos lá, alguns dados para vocês. De uma usina, de o que a gente está chamando de usina de referência. Tá? Então, ela emite 2 toneladas por hora na fermentação, em termos de emissão de CO2, e 89 toneladas de CO2 por hora. Tá? Então, a captura anual e o armazenamento do setor sucroenergético inteiro seria, fazendo as contas, isso daqui seria para uma usina no ano, uma usina, e aí todas as usinas sequestrariam 292 milhões de toneladas por ano de CO2. Comparado, aqui que é importante, comparar esses dois números, comparado com o total de emissões brasileiras, e aqui inclui tudo que for petróleo, NPK, plástico e assim por diante, é 400 milhões de toneladas por ano. É o total de emissões brasileiro, que é mais ou menos 1,3%
das emissões mundiais. Tá? Ou seja, esses números, é óbvio que isso aqui varia enormemente, porque as contas foram feitas, não é adivinhação, não é pagelança ainda, mas é claro que tem muitas hipóteses aqui. O que é importante é o seguinte, se realmente conseguíssemos sequestrar todo esse CO2, a gente estaria sequestrando na mesma ordem de grandeza que a gente está emitindo. Essa que a gente sequestra na mesma ordem de grandeza que emite. Então vamos entrar um pouquinho no detalhe nas rotas de conversão. Então a primeira transparência é o que é hoje, é a usina de primeira geração. Tá? Aqui as caixinhas são os processos que depois vão virar equações com as quais a gente vai modelar o processo, o sistema como um todo. Então eu estou recebendo biomassa aqui naquela taxa, eu tenho um processamento mecânico, na verdade eu vou picar e desfibrar a cana, tá? Depois eu vou, no caso da cana, eu vou extrair o caldo que contém a sacarose, tá? A sacarose eu posso ou cozinhar, cristalizar, centrifugar e produzir açúcar, tá? Na centrifugação eu produzo melaço e eu posso fermentar. Ou, né, esse caldo eu vou direto para a fermentação, né, que eu converto então a sacarose em etanol, destilo etanol. Tá? Lá no processo de extração, e os números, as escalas de processamento típicas estão mostradas aqui, né, para a nossa usina de referência. Na extração, a sacarose vem para cá e aqui vem o bagaço. Então aqui o bagaço, hoje, o que ele é feito? Ele vai para um deságue, na verdade o bagaço tem 80% de umidade, esse 80% não é adequado para queima numa caldeira, então você tem que desaguar ele para pelo menos 50%, tá? Para ir queimar na caldeira. Aqui eu estou colocando a palha, estou queimando palha também, para gerar aqueles 50 megawatts. Então isso aqui, 50 megawatts, 2 toneladas por hora de CO2, 500 metros cúbicos de vinhaça e aí etanol. Isso aqui é o processo hoje, que é assim desde os anos 70. Tá? Aí a linha de segunda geração, então falar da segunda geração. Eu vou desviar parte dessa biomassa e vou desconstruir. Né? Biomassa, na verdade, é um polímero de açúcares, né? De glicose. Então eu vou passar por alguns processos, pré-tratamento, depois hidrólise, para gerar açúcares fermentados. Mas então esse é o processo de segunda geração que está se concebendo. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, né, mas a gente vai modelar. Uma outra evolução do processo seria eu fazer alguma coisa com o CO2 e a vinhaça, porque isso aqui tem valor. Tá? E a vinhaça, eu não falei nada, os nutrientes que estão saindo do solo, NPK, estão todos aqui na vinhaça. Nessas 500 toneladas por hora de vinhaça, repara que isso aqui é mais ou menos igual a isso, né? É o contrassenso. Então, o caminhão vem com 500 toneladas por hora de biomassa do campo para a indústria e volta com 500 toneladas por hora de vinhaça. E nessas 500 toneladas de vinhaça, tem só 1 tonelada de NPK. Então, eu transporto 499 toneladas de água para poder aplicar 1 tonelada no solo. Então a tal da fertirrigação que a gente faz, na verdade, só faz isso porque não tem outra alternativa. Grupos como a COSAN e tal, lá de Piracicaba, já abandonaram isso, né? Porque é antieconômico. Então a ideia seria, de alguma forma, usar nutrientes e o CO2, né? Reciclar isso principalmente. Então, uma das coisas que a gente está pesquisando lá é o cultivo em fotobioreatores, microalgas, né? Então eu vou produzir microalgas aqui. Na verdade, o que eu acho mais importante aqui, porque com essas microalgas eu posso produzir compostos químicos extremamente valiosos, né? Mas do ponto de vista da sustentabilidade, o mais importante é a água limpa e principalmente os nutrientes. Tá? Então isso aqui é uma coisa, se eu produzir biodiesel vai sobrar glicerina que eu posso queimar também. Ou posso fazer uma digestão anaeróbia, o objetivo é o mesmo, vou produzir metano e queimar. Tá? Ou, e aqui é o tema da palestra, eu vou alterar o meu processo de combustão, sacrificar um pouquinho da eletricidade e vou produzir CO2 supercrítico que eu vou injetar no subsolo. Ou seja, aqui eu coloquei assim, oxicombustão, que essa aqui é uma tecnologia relativamente nova, que está viabilizando isso, porque com as tecnologias anteriores
eu precisava injetar eletricidade, eu precisava injetar energia no processo. Tá? E aí eu vou falar o que é oxicombustão, tá ok? Então vamos lá. Como seria esse processo? Isso aqui é mais ou menos um diagrama do que seria uma caldeira para queima de uma fornalha para queima de biomassa, para geração de vapor, para geração de energia e tal. Então está aqui a fornalha. A biomassa, combustível sólido, está entrando aqui, né? Ele é injetado aqui. Aqui eu tenho uma válvula que impede que o ar entre junto, tá? Então entra só a biomassa. E aqui embaixo, onde haveria o fornecimento de ar, na verdade eu vou fornecer o seguinte: vou fornecer uma mistura de O2, oxigênio puro, e eu só não forneço oxigênio puro porque a temperatura estequiométrica dessa chama seria excessivamente alta. Então eu tenho que diluir com alguma coisa. Na atmosfera é simples, eu diluo com o quê? Com nitrogênio, né? Já tem 76% na atmosfera. Então eu vou diluir com o próprio CO2 do processo. Essa seta aqui vem lá do fluxo de CO2. Ou seja, eu preciso ter algum processo aqui antes de produção de oxigênio. E esse processo, obviamente, gasta energia, que é essa seta vermelha. Isso daqui você pode fazer basicamente de duas maneiras. Por separação criogênica, que gasta muita energia, tornaria esse processo inviável, né? Quer dizer, não inviável, mas negativo em termos de balanço energético. E novas tecnologias, são as tecnologias de membranas. Então, na verdade, é filtragem. Então você bombeia o ar através dessas membranas, o O2 passa para um lado, o N2 passa para o outro, e o que você gasta de energia é para bombear isso, o período de carga através da membrana. Esse supercrítico aí para depois para isso, já vou explicar. E o interessante é por que ele tem que ser supercrítico. Então eu tenho um processo de O2, diluir um pouquinho o CO2 para a temperatura não subir muito, ele queima, gera calor. Tá? Ele gera esse ciclo azul aqui é água, né? Então ele gera vapor, o vapor superaquecido vai na turbina, gera energia para essa linha vermelha aqui, que é consumida no próprio bombeio. Isso aqui é pouquinho, tá? Menos de 1%. E também energia para o sistema de produção de oxigênio. Tá? E energia para o sistema de produção de CO2 supercrítico. Tá? Então vamos lá. Queimou O2 com biomassa, o que eu tenho aqui em cima? Né? Na saída aqui, CO2 e água. Virtualmente só isso. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar a água. Passo num ciclone, normalmente um ciclone encamisado, quer dizer, resfriado na parede. Aí a água condensa e eu já removo aqui. Aí eu tenho aqui só CO2. Claro, isso aqui é extremamente simplificado, não é, né? Tem vários estágios que eu estou condensando em um e assim por diante. Então aqui em cima eu tenho CO2, mas é CO2 o quê? A pressão praticamente atmosférica, tá? E a temperatura um pouco acima aí dos 100 graus. Bom, então eu tenho CO2, que aí eu preciso transformá-lo, quer dizer, fazer uma mudança de estado e deixar ele num estado supercrítico. Eu já vou mostrar o diagrama. Então basicamente isso aqui são etapas de compressão e resfriamento. Compressão, resfriamento, compressão, resfriamento. Eu posso usar um pequeno excedente aqui, uma parte do excedente de CO2 supercrítico que eu posso usar no processo de extração, que isso é um negócio interessante. Em vez de extrair sacarose com água lá no meu processo, eu posso usar CO2, né, com grandes vantagens, mas seria pouquinho. E o resto a gente bombeia para o subsolo. Por que supercrítico? Tá? Esse aqui é o diagrama termodinâmico, o diagrama TS do CO2, tá? E está em escala, tá? Esse diagrama aqui não é, foi gerado com um software, né? Então digamos que o estado supercrítico são nessa região aqui, ó, né? Nessa região aqui ele é supercrítico, tá? Na verdade ele é um fluido que tem propriedades interessantes. Por exemplo, ele tem densidade de um líquido e viscosidade de um gás. Pegando água, por exemplo, a água líquida é 1000 vezes mais viscosa do que a água gasosa. Tá? Então, o fato dele ser pouco viscoso significa que ele penetra muito facilmente no quê? Naquilo que a gente quer, que é os interstícios da rocha que eu vou armazenar. Porque, repare, eu vou estar produzindo 100 toneladas por hora de CO2, esse negócio tem que poder fluir para dentro da rocha. Então eu tenho que baixar a viscosidade.
E eu estou falando em massa, portanto ele tem que ter, não adianta ser um gás, porque aí o volume seria muito grande. Então ele tem que ter viscosidade, ele tem que ter densidade. Então é exatamente a situação no supercrítico, como eu falei, né? Aqui não tem as curvas de densidade, mas nessa região aqui eu tenho densidades de um líquido com viscosidades de um gás. Tá? E aí, né? Aqui esse gráfico eu ponho para depois mostrar as contas, né? Se eu considerar aqui, por exemplo, que eu estou saindo a 170 graus lá na saída da chaminé, né? Eu vou fazer aquele primeiro resfriamento no ciclone, tá? Vou voltar uma transparência. Eu começo aqui, ó, aquela bolinha com um X, eu estou aqui, ó, perdão, aqui, na saída do queimador. Então, eu estou a pressão praticamente ambiente, seria essa linha aqui, ó, 0,1 megapascal, digamos 170 graus. Faço um primeiro resfriamento, logo aqui já condensa a água, separa. Aí, digamos que eu resfrio até 50 graus, comprimo, resfrio, até chegar numa pressão aqui. A pressão do ponto supercrítico é 76 atmosferas, então qualquer coisa acima de 76, quando eu for injetar no poço, ele vai baixar a pressão. Aqui não sei se dá para ver, mas ele vai perdendo calor, mas vai perdendo pressão também, né? Até ele chegar aqui ou aqui assim. Tá? Então, do ponto de vista termodinâmico, é bastante simples. Ok? Vamos falar só um pouquinho do que seria porque às vezes as pessoas também perguntam, mas dá para pôr tudo isso de carbono no subsolo? Não vai ter impactos? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o aquífero do Guarani, não vamos poder ficar jogando CO2 lá, senão vai acidificar essa água. Então, o que seria um sítio adequado para armazenar? Ele tem que ser economicamente acessível. Depois eu vou mostrar um mapeamento do brasileiro, você vai ver que a gente atende esse primeiro. Problemas de regulamentação, né? A capacidade, a porosidade, etc. Né? Por exemplo, uma coisa que ele tem que ter, obviamente, é uma camada de rocha impermeável. Senão você injeta CO2 lá, em menos de 150 anos ele volta. E o sistema de armazenagem, porque existem vários mecanismos físico-químicos de armazenagem, se eles são adequados, tá? Se ele está numa profundidade suficiente para ele continuar supercrítico, se tem aquela camada de rocha impermeável, ele tem que ficar mais do que 150 anos no subsolo. Essa lista daqui é grande e nós atendemos praticamente todos os itens assim. Então vamos falar um pouquinho das várias maneiras que tem de injetar CO2, inclusive essa é uma tecnologia que realmente nasceu aí com a exploração de petróleo. Então, na verdade, a gente pode injetar CO2 em poços já esgotados. Então, isso aqui, por exemplo, está representando... Está vendo essa camadinha aqui, ó? Seria de rocha impermeável. Normalmente, esse tipo de formação é típica de um reservatório de gás. Isso aqui não é um buraco, não é uma caverna, né? Rocha, tudo é rocha, mas rocha porosa. E se eu tenho uma camada impermeável aqui e ela faz essa barriga, então isso aqui é típico de gás. Eu já explorei todo o gás, já tenho o poço, é só reinjetar de novo o carbono e fechar a torneira lá em cima. Hoje se usa muito, quando o poço, aqui seria o poço, você vai explorando, vai baixando a pressão, né? Isso aqui seria óleo, né? Então o que você faz? Fura um poço do lado, injeta CO2 ou um outro gás qualquer e esse gás vai empurrar o óleo, então ele ajuda a aumentar a produção. Inclusive isso é uma das razões porque as reservas de petróleo comercialmente viáveis estão sempre aumentando. Você está desenvolvendo novas tecnologias e se torna viável produzir esse óleo que não era sem essa tecnologia de injeção de CO2. Uma terceira alternativa seria isso, né? Que é importante para o Brasil, que é o 3 aqui, ó. São aquíferos salinos, aquíferos de água salgada, que não é uma água que é explorável, né? Para consumo, mas que ela tem uma capacidade de retenção muito grande de CO2. E no Brasil isso daí tem um peso enorme. Tá ok? Tá lá. Então, qual é a capacidade que a gente teria aqui no Brasil? Lembrando dos nossos números, né? 292 milhões de toneladas por ano é o que o setor inteiro de açúcar poderia bombear para o subsolo e 400 milhões de toneladas é o que o Brasil está emitindo por ano. Esse mapa aqui é um projeto Carbon Map,
feito aqui no Brasil que procurou mapear regiões onde se poderia mapear e estimar quanto CO2 a gente poderia armazenar no subsolo. Então, considerando o que tem de reservatórios esgotados de óleo e gás, né, considerando essa taxa de emissão, tá, a gente tem como armazenar por 6 anos. Muito pouco, isso aqui não vale a pena. Porém, considerando os nossos aquíferos salinos, a gente tem para 5.000 anos. E no pré-sal não existe dado ainda. 5.000 anos. Em 5.000 anos, aí sim eu acredito que a tecnologia de fusão nuclear vai estar viável, né? Então, é uma coisa que, apesar de ser quixotesca, o Sancho Panza já fez algumas contas e falou, olha, é sério, a gente merece trabalhar um pouquinho nisso. Tá? Projetos já existentes no mundo. Tá? Eu coloquei aqui os mais antigos, aqui o ano, tá? Só que isso daqui não tem nada a ver com oxicombustão, nenhum deles aqui usa oxicombustão, é realmente para aumentar a produção do poço de petróleo, para ser neutro, quer dizer, para gerar crédito de carbono e assim por diante. Só para dar uns números para vocês. Então, desde os anos 70, então você tem essa instalação aqui nos Estados Unidos de 1,3 milhões de toneladas por ano. Lembrando, né, que uma usina poderia armazenar 0,43. Então, isso daqui, né, é várias vezes maior do que uma usina de cana. Tá? Aí tem projetos de 0,68, 7 milhões de toneladas e assim por diante. Tá vendo? Os projetos que já existem no mundo, tá, tem esses tamanhos aqui, ó, comparando com a nossa usina de referência. Tá? 1, 0,7, 5, aí, MPA é milhões de toneladas por ano. Aqui alguns mais recentes, 2012 até 2000, para comissionamento em 2015, já, tá vendo, ó, em aquíferos salinos, né? 1,8, 3, 4, 3,5, só para vocês terem uma ideia. Algumas dessas aqui, tá vendo? Essa aqui é uma produção de fertilizante, essa aqui é uma usina a gás, né? Gás natural. Bom, vamos em frente lá. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou ter um processo aqui, né, industrial, e eu vou estar produzindo etanol, eletricidade e CO2 supercrítico. Então, abstraiam isso aqui, essas caixinhas depois vão virar equações. Tá? E aí eu tenho os parâmetros de entrada, né, que seria o teor de fibra na minha biomassa, o teor de sacarose na minha biomassa, o teor de lignina na fibra, o teor de hemicelulose na fibra e assim por diante. Do ponto de vista de quem vai fazer a operação, como definir os meus parâmetros de operação, ou seja, aqueles que eu tenho controle sobre eles, de tal maneira que eu tire o melhor do meu processo e ainda assim seja robusto, no sentido de ser o mínimo possível sensível aos parâmetros sobre os quais eu não tenho controle. Tá? Então vamos elaborar essa ideia. Nesse meu modelo, eu vou pegar um modelo simplificado. Tá vendo? Eu até mudei aqui. Nem vou considerar na verdade eu vou considerar só a segunda geração, não vou considerar oxicombustão, produção de CO2. Tá? Ou seja, então eu vou considerar uma máquina, por isso que eu usei o termo máquina aqui no título, de produção de eletricidade e etanol, que vai, nesse modelo simplificado, pegar esses parâmetros aqui. A taxa de combustão de bagaço, né? Teor de fibra, teor de água, teor de sacarose e assim por diante, cinzas, celulose, tá vendo? Né? A eficiência da reação de fermentação, seria aqui, ó, glucose to etanol, tá? Minha eficiência de fermentação, tudo isso eu vou variar no meu modelo. Tá? Dessas variáveis é importante entender o seguinte, por isso que eu simplifiquei, eu tenho só uma variável de controle que o operador da usina consegue alterar, que é quanto de bagaço ele queima, quanto de bagaço ele hidrolisa para fazer etanol, para aumentar a produção de etanol. Isso ele tem controle. O resto ele não tem controle, portanto a gente vai considerar como variáveis estocásticas. Então, aqui eu tenho todas as equações, nessas equações tem essas variáveis todas. Então aqui está uma tabela mostrando os parâmetros e os valores inferiores e superiores que a gente variou, e se a variável é determinística ou não. Tá vendo? Se é aleatório uniforme e assim por diante. Só para, né, para especificar. E aí os resultados a gente vai mostrar no que se chama de envelope de operação, que é uma coisa... Esse conceito tem
na indústria aeronáutica, na operação de um avião. Mas esse envelope de operação, na verdade, no caso da usina, ele é um gráfico em que eu tenho aqui produção de etanol num eixo, produção de eletricidade no outro. Tá? Esse gráfico, ou seja, todos aqueles meus parâmetros vão gerar pontos dentro de um envelope. Esse envelope ele tem limites. Esse limite aqui, na verdade, que eu chamo de baseline, é o quanto que eu produzo, por exemplo, no caso da eletricidade, é quanto que eu produzo só queimando a palha, que eu não estou variando. Então eu nunca produzo menos eletricidade do que toda aquela palha que eu queimei. Tá? Também nunca produzo mais do que eu queimando a palha mais todo o bagaço. Tá? Então esse limite e esse limite são artificiais. Agora esse limite aqui superior, na verdade, quem impõe ele é o princípio da conservação de energia. Eu não consigo produzir mais energia na saída do que eu tenho na entrada. Né? Não tenho nenhuma fonte de energia no processo. Tá? E eu, na verdade, quero operar como? A operação ótima para mim é próxima desse limite, tá? Que é o meu máximo de eficiência. Então eu vou considerar o seguinte: todos os pontos que caírem próximos, numa certa região aqui, é o meu objetivo operacional. Tá? Então, de fato, fazendo a simulação, só um detalhe, e se eu for incluir, né, eu não vou mostrar os resultados, mas incluindo a produção de CO2, é uma terceira variável, então nasce um outro eixo aqui, tá? Essa aqui é a fronteira de Pareto, não sei se vocês estão acostumados, né? Então agora o meu problema fica tridimensional e a minha fronteira de Pareto vira uma casca, na verdade, e a minha zona de objetivo seria esse volume próximo da casca, ok? Mas vamos ver os resultados só para a situação simplificada. Eu vou pular, isso aqui seria só a representação gráfica de várias das variáveis que tem a ver com a constituição da fibra. Então a fibra, o bagaço, né, ou a cana, constituída de suco, palha e bagaço. Palha eu converto em energia queimando, tá? Suco eu converto em energia fermentando. E não estou variando esse e não estou variando esse. Portanto, eu tenho, voltando aqui, né? Eu tenho esses limites mínimos aqui, tá? Esses limites mínimos, eles estão vindo da queima da palha e da fermentação do suco. O que eu estou variando é só o bagaço. Então o bagaço ele é constituído de cinzas, fibra, um teor de sacarose residual e água, tá? As fibras, por outro lado, são constituídas de celulose, hemicelulose e lignina, em proporções que eu estou variando. E ainda eu tenho a lignina eu só queimo, a celulose eu só fermento e a hemicelulose eu posso ou queimar ou fermentar, para ver o que é mais interessante. Tá? Então é isso. Então está aqui um dos resultados, um daqueles envelopes operacionais. Né? Aqui está identificado o limite, a curva de Pareto, e aí a gente identifica duas famílias de pontos. Ou melhor, eu tenho todos os pontos de simulação e tenho os pontos na minha região objetivo. O que eu vou fazer agora? Vou fazer distribuições de probabilidade dessa família de estados, né, operacionais e comparar com esses estados operacionais aqui. E aí eu vou passar rapidamente, mas por exemplo, aqui comparando o teor de fibra com o teor de água. Esse aqui na verdade é um resultado de controle, porque eu quero obter um negócio que é óbvio desde saída, que é melhor ter mais fibra e melhor ter menos água, porque a água eu não tenho, na verdade eu gasto energia para tirar a água da fibra, né, e não ganho nada, e fibra por outro lado tem valor energético. A curva preta, o histograma preto, ele é o histograma de todos os pontos. Como eu considerei a variação uniforme, então ele realmente tem que ser horizontal aqui, uniforme, aqui e aqui. Esse histograma vermelho, ele é o histograma desses pontos aqui próximos à região limite, tá? Então dá para ver o seguinte, que eu tenho mais chance, tenho uma alta probabilidade de estar na região objetivo quando eu tenho um teor de fibra mais alto, 40% de fibra, no caso. E, obviamente, eu tenho mais chance de estar num ponto ótimo de operação quando eu tenho um baixo teor de água. Esse número é interessante porque
aqui em torno de 52%, 53%, né, está quase zero a probabilidade de eu ter operação ótima. E é interessante porque quando você compra uma caldeira, normalmente ela é especificado, a caldeira é especificada para 50% de umidade. Mas é um número interessante porque esse 53 é um número prático, né, que veio se consolidando por tentativa e erro desde os anos 70 e por isso que eu considerei isso um resultado de controle. Eu vou só mostrar mais um, isso aqui vai ficar para vocês, que seria aquela, porque acho que agora vai ficar mais clara essa sua pergunta, né? Aquela única variável que eu tenho controle sobre ela, ou seja, vou produzir mais eletricidade queimando mais bagaço ou vou produzir mais etanol queimando, hidrolisando mais bagaço, né? Quer dizer, queimando menos bagaço. Então, aqui está o gráfico. Aqui está o gráfico de produção de potência, né? Então, dá para ver que eu tenho um pico de probabilidade. Quanto mais alta essa densidade de probabilidade, mais chance eu tenho de estar próximo do ponto ótimo operacional, considerando toda a variabilidade dos outros, né? São 13 parâmetros que tem ali. Eu tenho escolhas para fazer, quanto que eu vou queimar, quanto que eu vou... Então, aqui está dizendo o seguinte, se eu queimar muito bagaço, perto de 90%, esse ponto aqui, se eu for olhar lá dentro dele, né, ele é um vetor de 13 parâmetros. Se eu olhar dentro dele aqui, esse aqui é 90%, mais ou menos 90% de bagaço queimado. Então, eu tenho uma alta probabilidade de estar no ótimo. Eu tenho uma alta probabilidade de ser um desses pontos aqui. Não sei exatamente onde, porque não está mostrando ali. Tá? Ou no gráfico de etanol, ou seja, esse ótimo aqui corresponde a esses ótimos aqui, né? Muita eletricidade corresponde a pouco etanol, então de fato estou no ótimo. Ou o contrário, está vendo que eu tenho um outro pico aqui, que diz o seguinte, se eu queimar pouco bagaço e produzir muito etanol, eu também tenho um pico aqui que é menor que esse, mas é significativo, que corresponde a esse outro pico aqui. Moral da história, na verdade eu tenho uma alta concentração de pontos aqui e uma alta concentração de pontos aqui, na região do ótimo. Tá? Mostrando que se eu quiser ter alta probabilidade de ser ótimo, eu devo, digamos, hidrolisar 90% do bagaço ou queimar 90% do bagaço. Né? Porque se eu decidir meio a meio, provavelmente, considerando todas as outras variações, eu vou ter baixa probabilidade de estar operando aqui. Vou estar operando aqui, por exemplo. Só isso já está mostrando algumas coisas importantes com relação à robustez do processo. O que é melhor, fermentar a hemicelulose ou queimar a hemicelulose? Aqui eu passei muito rápido, mas é melhor fermentar a hemicelulose, ou seja, são os açúcares, as pentoses. Então, por exemplo, isso mostra que assim, pesquisa de fermentação de pentose é importante. Entende? Esse é o valor desses resultados aqui, né? E aí, só para... essa é a última transparência. Esses resultados, voltando, né? Toda aquela nossa história, eles mostram, na verdade, que quando a gente começa a pensar nessas coisas e querer implementar essas coisas, o próprio processo inicial começa a se modificar. Então, para ser muito sintético, né? Hoje, quando o pessoal pensa não estou nem falando de carbono ainda, de sequência de carbono, né? Armazenagem de carbono. Quando o pessoal pensa em primeira geração com segunda geração, eu brinco assim, falo, é uma usina de cana com puxadinho. Na verdade, quando a gente integra esses processos, né, o 2G modifica tanto o 1G que, ao longo do tempo, essas simulações estão mostrando, isso aqui vai virar um processo integrado, como um G, 2G, ou sei lá, 1,5G, né? Mas aqui é que eu estou dizendo que vão nascer as biorrefinarias. Porque hoje as biorrefinarias, na cabeça das pessoas que estão montando isso, é um G mais um puxadinho. E mais, como eu passei muito rápido, como sacarose não é um parâmetro que influi muito na optimalidade e robustez do processo, talvez a gente nem precise mais de um G. Porque o fato de ter sacarose é muito interessante, é uma molécula simples. Para você convertê-la no vetor de energia, requer processos simples, portanto, máquinas simples, portanto, baratas e robustas. Só que você paga um preço que é ter muita água na planta. E isso custa muito energeticamente. Tá?
se o seu processo de obtenção de moléculas que você pode fermentar, né, glicose, a partir da celulose, lignina e tal, não for economicamente viável, é bem mais interessante, porque você tem bem menos água. Tá? E água é um problema aqui. Tá? A gente viu. Lembra quando ela vai quase a zero a probabilidade de estar no ótimo quando tem muita água no processo. Se o negócio ficar viável financeiramente, eu vou evoluir de um G mais 2G para um G 2G, possivelmente é só para o 2G. Evoluir só para o 2G, o que significa aqui no Brasil? Significa que não vale mais a pena plantar cana-de-açúcar. Então eu quero terminar dizendo isso. Nós estamos num processo de transição que tem a ver, né, com de um lado toda essa pressão por novas fontes de energia e novos insumos químicos, e do outro lado novas tecnologias entrando. Eu falei de duas aqui, que seria a tecnologia associada à rota 2G de segunda geração, tá? E falei de dióxido de combustão e tal, que é uma tecnologia que está viabilizando o sequestro. E procurei situar isso, né, nesse panorama mundial aí, em termos de mudanças climáticas e assim por diante. Muito obrigado.